Olá, boa noite. No Brasil, as mulheres ganham menos que os homens, de acordo com um estudo divulgado pelo IBGE. E o Jornal da UFO discute sobre a desigualdade de gênero no mercado de trabalho, as causas e os desafios para reverter esse cenário. Você acompanha tudo a partir de agora. Nós vamos ver agora uma reportagem sobre mulheres que ocupam cargos predominantemente preenchidos por homens. Tema que também é objeto de estudo de uma pesquisadora da Universidade Federal de Uberlândia. Olha só. Há quase 2 anos, Jane ocupa um cargo de chefia na Polícia Rodoviária Federal. A chefe da PRF administra mais de 60 funcionários e conta que é uma profissão da qual tem muito orgulho. Para mim, bastante satisfatório, né? É uma profissão que eu escolhi, me apaixonei por ela, lutei para chegar onde eu cheguei, estudei, me dediquei. Então, assim, bastante satisfatório estar aqui, poder trabalhar, contribuir não só com o público externo, né, que são as pessoas que a gente atende, mas também com o público interno, né? Trabalhar para que esses policiais também tenham uma melhor condição de trabalho. Está cada vez mais comum ver mulheres ocupando cargos que antes eram considerados para homens. Hoje, os tempos são outros e as oportunidades cresceram. Para Jane, também é possível ver isso na área em que atua. Além de mais mulheres terem ingressado, né, na PRF nesses últimos anos, mais mulheres têm ocupado aí os cargos de chefia, né, não só de delegacia, mas de policiamento, superintendente. Prova disso que a gente já teve até uma diretora, né? Então, assim, vem crescendo, vem aumentando esse número de mulheres, uma vez que eu acho que a gente tem demonstrado aí capacidade para estar nesses cargos, né? E dedicação ao trabalho. Outra profissão que também era considerada masculina é a de engenheiro mecânico. Ana Marta mostrou que é possível ter mulheres nesse mercado. Fala-se muito sobre isso, né? A força física, realmente, tem diferenças, indiscutivelmente, né, entre homens e mulheres. Não precisa ser tudo igual, não é para ser tudo igual. Tem diferentes áreas, né? Então, a engenharia mecânica, ela tem diferentes áreas que as mulheres podem se sair muito bem, né? Em todas elas, eu acho que todas elas, nós temos essa capacidade, sim. Eu acho que tem crescido o número de mulheres. Eu acho que cada vez mais a gente tem sido aceita nesse meio e tem sido reconhecida pelas suas qualidades. Então, é o olhar além, né? Eu lembro que, na minha época de graduação, o pessoal falava assim, ou você é bonita ou você faz engenharia. Hoje eu já não ouço isso mais, então eu acho que está sendo mais aceito, né? Ela também conta que já passou por preconceitos. Já mais de uma vez. É algo que, às vezes, durante a minha graduação, acho que eu ignorei muito isso, sabe? E acho que, às vezes, você meio que se arma contra isso. Mas, hoje em dia, eu acho que é mais difícil. Hoje em dia, isso é mais discutido, é mais falado. Então, acho que a gente tem mais que falar sobre isso, tem que denunciar, mas realmente, essas situações acontecem com mais frequência. Assim, acho que aconteciam com mais frequência, no entanto, a gente ficava mais calado. Hoje a gente fala mais sobre isso, talvez aconteça menos, mas a gente fala mais, né? A gente expõe mais os acontecimentos. Mulheres na chefia, na educação, mulheres no volante. Precipitado é quem critica elas no trânsito. A Sandra é motorista de ônibus há 9 anos e gosta do que faz. Eu sempre gostei. Antes eu tirei minha habilitação, era para ser motorista de van escolar. Aí eu entrei na empresa, tive a oportunidade. Aí estou aqui até 9 anos já. Ela conta que entre os colegas de profissão ainda tem bem menos mulheres do que homens. Ela já passou por situações de preconceito. No início já tive preconceito. Às vezes eu parava no ponto, aí eu olhava assim, mulher dirigindo, vou no outro. Mas agora acabou isso. Foi pensando em fortalecer a representatividade da mulher no mercado de trabalho. Uma pesquisadora da UFO criou o projeto Mulheres em Profissões Predominantemente Masculinas, Alcance de Metas e Barreiras na Carreira, criado no ano de 2016. Consegui desenvolver uma linha de pesquisa que versa basicamente sobre temas associados à vivência dessas mulheres nas engenharias, nas ciências como um todo, na tecnologia e nas exatas. Então, a gente começou a esquadrinhar
tudo que envolve a experiência dessas mulheres nessas áreas. Então, a gente tem projetos que envolvem a análise da inteligência emocional delas, a percepção de barreiras, a percepção de autoeficácia, o que a gente pode fazer para elas permanecerem nas profissões que elas escolhem, o que a gente pode fazer para estimular a liderança, fazer com que elas se sintam capazes e se sintam seguras para assumir posições de poder dentro dessas áreas, porque, infelizmente, a gente vê que elas ainda são minoria, tanto nas áreas predominantemente masculinas, né, por causa disso o nome, como nas posições de poder. A coordenadora explica que as mulheres que se inscrevem nesta pesquisa passam por um processo de diálogo e orientação. O objetivo do grupo de pesquisa e do projeto como um todo é tentar mapear quais são as barreiras que essas mulheres nessas áreas encontram, barreiras tanto externas, que estão fora do controle delas, quanto barreiras internas ligadas a como ela se enxerga. Mapeando essas barreiras, a gente propõe cursos de capacitação, orientações, planejamento de carreira, para que elas consigam ter as ferramentas necessárias para permanecer e não largar. Igualdade, palavra que a cada dia é mais ouvida, porém, ainda vai levar um bom tempo para estar em prática. Não só a desigualdade na questão, vamos se dizer, de ocupações de cargos, financeiro, mas também a questão do abuso, do assédio, né? A gente espera que essas mulheres que lutam e trabalham para isso sejam fortes o suficiente para poder perpetuar aí essa força, perpetuar essa dedicação e assim acabar com tanta desigualdade, né, que existe aí entre mulheres e homens. O que eu percebo, assim, considerando as pesquisas e tudo mais, é que tem tido avanços, né? E eu acho que a gente precisa focar no que tem de positivo. Então, tem tido avanços consideráveis, porém, a equidade ainda está um pouco distante, né? Então, se a gente for parar para pensar, as mulheres ainda ganham menos do que os homens, mundialmente falando, para exercerem funções iguais ou muito semelhantes. As mulheres ainda são poucas nas posições de poder. Então, se você for pensar em quantas chefes de Estado você conhece, quantas reitoras de universidade você conhece, quantas CEOs, né, que é o principal cargo dentro das organizações, você conhece. Então, a gente ainda tem poucas mulheres nessas posições de poder e isso indica que a equidade ainda está um pouco distante. Bom, e para falar sobre o assunto, nós convidamos Jennifer Medeiros, que é empreendedora. Jennifer, boa noite, viu? Obrigada pela presença. Obrigada a você, boa noite, Dani. Bom, a reportagem traz uma série de pontos muito importantes que eu acho que a gente precisa conversar, né? Você é empreendedora aí já há algum tempo, né? Mas passou por empresas, foi funcionária, enfim. O que você acha do que as entrevistadas disseram? Assim, a equidade entre gêneros ainda é distante? Ou você não passou por preconceito, não teve disparidade dentro da sua empresa? Como é que você vê essa questão dentro do seu contexto profissional? Bom, tanto quando eu era funcionária, né, de algumas empresas, desde minha carreira profissional, desde os 18 anos, até agora que eu sou empreendedora há 2, o preconceito nunca deixou de existir. Né? A disparidade salarial ela continua, né, nas grandes, nas pequenas, médias empresas de tecnologia, empresas tradicionais. É uma luta diária que a gente tem que bater todos os dias, tentar se impor, tentar buscar por igualdade, mesmo as mais inovadoras, né? Porque hoje eu estou trabalhando, sou empreendedora no mercado de tecnologia, então a gente mesmo nessas startups, empresas mais modernas, a gente ainda luta contra a equidade salarial, contra posições de diretoria, de cargos, né, de maior responsabilidade. Então, por mais modernos que o pessoal seja, a gente ainda tem uma luta todos os dias para se impor, para ser ouvida, preconceitos diários, né, assédio moral principalmente, porque muitos homens, né, nesse mercado de tecnologia, então, não, fica quieta, você não sabe o que você está falando, você não ganha tanto quanto eu, né, então o que elas falaram é imprescindível, né? A gente é uma luta diária, é uma briga constante de muitas mulheres que passam diariamente. E você falou uma coisa importante, que é a questão, a tecnologia está crescendo aí, né? Não tem como fugir disso. Mas algumas coisas continuam permanentes, por exemplo, esse preconceito que você enfrentou, né? Como é que é isso, assim? Você tem lutado como? Até para quem nos assiste, assim, para reverter esse cenário. Como que é a sua luta diária? Bom, principalmente, eu acho que me fazendo ouvir, né? A gente... No mercado hoje de tecnologia, por exemplo, nas startups, aqui em Uberlândia eu sou uma das poucas empreendedoras no mercado de tecnologia.
né? Então, sempre a gente tem eventos para falar, alguma palestra para dar, e sempre sabe a cota ali, precisamos de uma palestrante mulher para não ser só homem, não sei o quê. Vamos chamar a Jennifer. Vamos chamar a Jennifer, né? Então, nos poucos minutos que eu tenho, eu tento ser ouvida, eu tento falar com coerência, eu tento tocar na ferida, né? Eu trago mais mulheres para perto. Eu acho que quanto mais mulheres falando, mais mulheres vão se sentir seguras para vir para esse lado. Eu acho que principalmente é essa luta diária, trazer mais mulheres para perto. Só assim a gente aumenta e é mais ouvida. Não adianta eu ter uma luta diária sozinha, sem ninguém do meu lado, né? Então hoje, por exemplo, eu trabalho numa empresa que eu sou só eu de mulher. Então não tem uma outra para me puxar aqui e a gente ser ouvida. Então quando a gente vai para fora, a gente palestra, a gente vai nos eventos, quantas mais mulheres nos ouvem e são tocadas por isso, pela luta, por vir junto, melhor. Eu acho que essa é a principal luta que a gente tem todos os dias. Agora você está dizendo que está numa área predominantemente, como a gente viu na reportagem, né? Também ocupada por homens, tecnologia, né? Com certeza. Conta pra gente por que você resolveu empreender. Foi pelo motivo de que outras mulheres empreendem, que eu andei pesquisando hoje, que é por conta das empresas terem esse preconceito, aplicarem essa desigualdade de gênero, ou não? Foi por vontade própria? Como é que é a sua história? Então, eu sempre fui muito tradicional, eu sempre me via numa posição, né, de governança, de diretoria em empresas já tradicionais. Eu sempre quis trilhar uma carreira dentro de uma grande empresa, né? E há 2 anos atrás surgiu uma oportunidade, teve um programa de aceleração de startups aqui em Uberlândia, e eu estava num momento de desafios e todo mundo falando assim, você tem um perfil comercial, você é empreendedora, estava passando por aulas de empreendedorismo na faculdade. Né? E a gente, durante a faculdade, a gente faz planos de negócio para todas as disciplinas quase, né? Então eu falei, olha, vou tentar, né? E aí eu fui no primeiro evento para submeter uma ideia e já fui ouvida, eu era uma das poucas mulheres, aí tinha umas outras mulheres que se sentiram mais seguras, né, em ter outra falando, então mais mulheres subiram, é por isso que eu falei da luta diária. Então, nesse momento eu fui picada, né? Eu falo que a gente é picada pelo bicho do empreendedorismo. Então, há 2 anos atrás, eu submeti uma das ideias que eu tinha tido durante a faculdade e passei por esse programa de aceleração que durou 3 meses de imersão. E aí, desde então, eu não saí mais. Eu já mudei de modelo de negócio, já construí novas ferramentas, já abri outras empresas, mas desde então eu não saí mais do mercado de empreendedorismo. E principalmente tecnologia, que é o nosso futuro, né? Eu não sou uma empreendedora, que a gente tem vários tipos. A tradicional, a que vai para franquia, a vendedora, né? Então eu fui para o cenário high-tech, vamos falar assim. E daqui, cada dia eu tenho mais ideias fervilhando para resolver problemas que escalam e resolvem problemas de pessoas a nível mundial. Agora é interessante porque você foi para uma área realmente desafiadora, né? Sair da zona de conforto, sair do comodismo. Para a mulher, talvez seria mais difícil por questões de outras funções que a mulher ocupa, ou você não vê assim. Até dando uma dica para a mulher que está nos assistindo às vezes e quer entrar para esse mundo do empreendedorismo. Não, eu acho que o nosso maior desafio é esse, né? Porque a gente tem que conciliar com a dona de casa, com a mãe, com a esposa, com a filha, com a irmã. Então a gente tem diversos papéis. E quando a gente sai dessa zona de conforto, né, de ter um horário fixo de trabalho, é muito desafiador, né? Então, quem empreende não tem horário. Primeiro sintoma aí, o complicado é isso. Então, se você tem que se adequar a horários para levar o filho na escola ou para fazer a janta do marido, alguma coisa nesse sentido, já é um grande desafio. Então, a principal dica que eu dou é que isso não atrapalha, né? Que a gestão do tempo, acho que é o principal poder que a gente tem em mãos. É trabalhar melhor o que a gente tem de agenda, é otimizar o tempo e ser mais produtivo. O que a gente não pode deixar de executar. Porque eu tenho certeza que tem milhões de mulheres com ideias super inovadoras, querendo pôr em prática, mas fica ali escondida, com receio. Falta coragem, né? Falta coragem, falta dar a cara a tapa, né? Vou fazer, se der errado, eu faço outra coisa. Então falta essa coragem mesmo de ir para a rua, ser ouvida e falar, eu vou desenvolver um negócio. E principalmente se impor perante um mercado que é tão complicado. Então, quando a gente vai apresentar ideias, né, nos tradicionais programas de aceleração, que a gente chama de pitch, fazer um pitch para uma banca geralmente que só tem homem é muito complicado, né? Mas isso tudo é treino, é vontade, é propósito, principalmente propósito. Então, quando a gente tem um propósito de fazer uma coisa diferente, a gente vai superar esses desafios, a gente vai ter o apoio do marido, a criança vai entender que é para um futuro dela, né, que a gente está melhorando e desenvolvendo alguma coisa hoje. O pai e a mãe vão apoiar, e acho que quando a gente tem esse propósito, a gente consegue passar essa paixão para quem está ao nosso entorno, a gente ganha mais apoio. E você acha que nesse mercado empreendedor tem crescido o número de mulheres
Mesmo você dizendo que você é uma das únicas em Uberlândia na área da tecnologia, né? Mas em contexto geral, você acha que as mulheres estão tendo mais coragem, mais autoestima profissional? Eu falo que eu sou a única, mas é há 2 anos atrás, né? Que a gente começou, então, no nosso programa, por exemplo, eu era das poucas. Então, tinha algum evento que falava, a Jennifer é a que está a CEO ali de uma empresa de tecnologia. Mas hoje em Uberlândia eu já vejo muita evolução, né? E não só em Uberlândia, a gente tem vários grupos de mulheres na tecnologia em São Paulo, em Belo Horizonte, no interior de Minas aqui, Uberaba, Patos de Minas, tem crescido muito e a gente está se unindo, né? Até grupos para tecnologias muito segmentadas, tipo blockchain, nós temos grupos de mulheres de blockchain, mulheres que desenvolvem Java, mulheres que trabalham com Android, né? Em todas as comunidades de TI que a gente tem em Uberlândia, pelo menos uma mulher está liderando junto com algum dos meninos. E isso é super significante, né? Porque antes a gente via a moça ali desenvolvendo quietinha, né? Porque ela sempre foi muito insultada. Quando a gente está na aula de faculdade, né? Perdão, faculdade algum... professor tem a mania, né? Mulher, você não vai desenvolver tanto, você fica quietinha aí. Passa mais pro homem, né? Sempre o homem está na frente. Então... a gente vê essas meninas dando a cara, né, indo para frente, falando sobre os temas, se posicionando como líderes de comunidade, para mim já é sensacional. E muitas mulheres entrando, né, a gente está vendo a mudança de grade aí nas novas estudantes entrando para a faculdade de tecnologia, de engenharia, o número tem só crescido. E o que eu falei, a tecnologia tem juntado nós todas. Então a gente tem uma força muito maior, né? Por mais que eu era sozinha, eu já me juntei num grupo fora, e aí eu procurei outro grupo de não sei na onde, a gente vai colhendo informações, vai se ligando a outras mulheres, mesmo de empreendedoras tradicionais. Então só aqui em Uberlândia eu devo hoje participar de uns 3, 4 grupos e reuniões fixas que a gente tem de mulheres empreendedoras, seja de tecnologia, seja de tradicional, enfim, vários, né? Então, eu acho que o número tem crescido e a gente só precisa de mais gente com a gente. Uma ajuda a outra, né? Com certeza. Já já a gente continua falando dessa questão da tecnologia. Depois do intervalo, a gente continua a nossa entrevista e tem também a agenda de eventos da semana na Universidade Federal de Uberlândia. A gente volta já já. Estamos de volta, veja agora como deve ficar o tempo amanhã, dia de Natal. O dia de Natal em Uberlândia vai ser quente, mas deve chover. As temperaturas variam entre 19 e 29 graus. Em Patos de Minas, o Papai Noel também vai passar calor, hein? Máxima de 29 graus e mínima de 19. Pode chover. E a terça em Ituiutaba será bem quente, com a máxima chegando a 33 graus. A mínima fica em 21 graus. Em Monte Carmelo, a galera também vai passar um pouco de calor. Máxima de 31 e mínima de 19 graus. 90% de chance de chover. Araguari tem previsão parecida. Feriadão com calor e chuva. Mínima de 19 graus e máxima de 28. Últimos dias do ano, a UFO está de férias, mas ainda assim tem programação cultural para você conferir. Vamos olhar no quadro Eventos UFO. Olá pessoal, chegamos nos últimos dias do ano e para você que está de férias ou vai ter algumas horas vagas, anote esta programação. O Centro de Documentação e Pesquisa em História da UFO está com uma exposição de fotografias de Uberlândia. A mostra fica aberta até 31 de dezembro e é um dos resultados do projeto Construindo Saberes e Práticas a partir de fotografias de Uberlândia de 1920 a 1980. A entrada é de graça e a visitação pode ser feita de segunda a sexta-feira. E se liga nesta dica especial para as férias. O Museu Universitário de Arte, MUNA, está com várias exposições em cartaz. Tem a mostra coletiva Transbordamentos, dos alunos do curso de Artes Visuais da UFO e também obras dos professores Renato Palumbo e Rodrigo Freitas. A outra exposição é Comovere, instalação da artista franco-brasileira Mary Ann Bordas. Os projetos da artista já viajaram pelos 5 continentes, lembrando que a entrada é gratuita. Esses são os destaques de hoje. Na próxima segunda, eu volto com mais sugestões de atividades nas férias para você. Bom Natal!
Bom, no primeiro bloco a gente estava falando, e continuamos falando, na verdade, sobre mulheres no mercado de trabalho. Agora a gente também tem a presença da historiadora e pesquisadora sobre gênero, Cláudia Guerra. Obrigada pela presença, Cláudia. Obrigada. É difícil para você vir, mas muito. conseguiu. Aliás, ser mulher hoje, no século XXI, são muitas emoções e múltiplas tarefas. Então, desafios. Custei, mas cheguei. Conseguiu, para falar um pouquinho para a gente, Sim. né? A gente falou no primeiro bloco com a Jennifer sobre a experiência dela empreendedora no mercado de trabalho e os desafios que são inerentes, eu acho, a qualquer área, né? E a gente viu também na reportagem cargos predominantemente ocupados por homens, mas que estão sendo preenchidos por mulheres. Por exemplo, a inspetora da PRF, motorista de ônibus, engenharia mecânica e outras tantas, né? Mas os dados ainda mostram que existe desigualdade de gênero, né, Cláudia? Tem, em vários aspectos. E aí, parabéns pelo tema. Nós temos aqui na mesa 3 mulheres, também empreendedoras, né? A Jennifer eu tive a oportunidade e felicidade de conhecer mais recentemente. A Dani, que eu sei que na área dela é top. E aí a gente vem fazendo estudos e pesquisas sobre as questões de gênero e a gente verifica que algumas tarefas que eram tradicionalmente construídas como femininas, como masculinas, estão sendo ocupadas por mulheres, mas a gente ainda tem uma diferença salarial significativa, em torno, em média, no mundo aí de 30%, 35%, as mulheres ganhando menos que os homens, exercendo as mesmas funções, com um detalhe importante: mais escolaridade em todos os níveis que os homens. E aqui não pressupõe-se a guerra entre os sexos, mas a perspectiva de quando a gente fala igualdade de gênero, a gente está falando também de equidade, ou seja, é preciso tratar diferentemente os desiguais na medida da sua desigualdade para que eles se tornem iguais. Então existem hoje projetos, e outro dia eu fui falar com liderança em algumas empresas, nessa linha de elas concorrerem ao Prêmio Equidade de Gênero, Raça e Etnia da ONU, por exemplo, e queriam dar formação para as lideranças, e me convidaram para isso, para que a organização se adaptasse nesse sentido. Olha, eu tenho uma vaga só, por exemplo, e eu tenho um homem e uma mulher. No sentido de empoderamento, todos dois têm talentos, mas eu vou contratar quem? Eu contrataria a mulher. E se ela for negra? A mulher negra. E se ela tiver filhos? A mulher negra com filhos, que a gente sabe que na pirâmide social existe aqui, numa base, as mulheres, e em especial as mulheres pobres e negras, que têm menos acesso. Então, ação afirmativa, propositiva nesse sentido, né? A indústria eletroeletrônica já percebeu que as mulheres, pelas suas construções de gênero, porque não é um gene que tem do feminino ou do masculino para determinadas tarefas, né? Inclusive, potencialmente, os homens podem ser pais e as mulheres dirigem muito bem, as seguradoras, inclusive, sabem disso e por isso tem o seguro mulher. Já desmistifica, desmistifica. Então, a indústria eletroeletrônica, ela percebeu que as mulheres foram mais treinadas desde menores, de pequenas, a lidar com minúcias, com detalhamento. Em Uberlândia tem uma empresa de caminhões que dá preferência pela contratação de mulheres porque tem menos desperdício, por exemplo. Então, é lucrativo, inclusive. Então, não é só uma questão de empoderar, mas é uma questão de verificar também que a igualdade de gênero e a equidade, a criar condições para, ela é fundamental para todos nós. E passa também pela divisão das tarefas domésticas, porque se a gente tem dupla ou tripla jornada de trabalho, a mulher ela vai ter mais dificuldade em ser, por exemplo, política, né, vereadora, deputada, senadora, etc., porque daí ela vai ter que escolher entre ter filhos e entre casar. Não, os homens não têm que escolher, né? O tempo de 24 horas da mulher, muitas vezes, é diferente do tempo de 24 horas dos homens. Então, é preciso a gente começar também a colocar na balança essa questão do tempo, né? E aí, a distribuição melhor do tempo, que significa também do cuidado com as coisas do lar, dos filhos, para que possibilite todos dois, ou todos os membros da família estarem no mercado de trabalho com igualdade. De tarefas, exatamente. Né? Agora, a Jennifer estava dizendo que passou e passa por preconceitos, né? Desigualdade de salário e está lutando aí diariamente, né, nas suas próprias palavras, contra essa desigualdade de gênero. Mas ainda assim existe. A que você atribui, Cláudia? É falta de informação ou é só preconceito mesmo? Não, tem uma questão histórica aqui que é de base, né? Então a gente precisa entender que as mulheres foram para o mundo do trabalho, as mulheres brancas, né? Foram para o mundo, porque as mulheres negras desde sempre com a escravidão há mais de 400 anos, mas as mulheres brancas foram para o mundo do trabalho remunerado outro dia na história. As mulheres só puderam estudar no final do século XIX e início do século XX. Aliás, vamos longe não, elas só puderam gozar no século XX, porque a mulher que assim o fazia antes era tida como prostituta. Então são conquistas muito recentes, a gente pensando historicamente, e que tem a ver com essas construções do que é lugar, função dos femininos, dos masculinos nas suas variedades, porque não existe um padrão único, né? E como é que a gente vai lidando com essas construções e por vezes traduzindo as diferenças em desigualdades, porque não tem problema ser diferente. Não tem problema menstruar, amamentar, a questão é que a gente simbolicamente, emblematicamente atribui para isso, né? E infelizmente por vezes essas diferenças foram traduzidas em desigualdades. Então é terrível quando a gente vê que a mulher, além de trabalhar fora, ainda tem a sobrecarga do trabalho
com a casa e com o cuidado com os filhos. Mesmo que a gente tenha hoje eletrodomésticos, isso implica em destinar tempo, tarefa repetitiva, por vezes, por isso é trabalho. Isso é possível ser feito porque ela está ali. Se outros membros vão e ganham din-din fora, é graças a esse respaldo que está sendo dado por esse trabalho. Então ele tem valor social, e isso é preciso. E valor social significa também remuneração. Por que não se aposenta, então, a dona de casa? Né? Porque valor social significa isso ser traduzido em remuneração, em tempo remunerado. Porque lavar, passar, cozinhar, levar, buscar relações públicas, cuidar dos doentes, dos idosos, e que têm sido trabalhos predominantemente construídos para o feminino, isso dá muito trabalho e leva tempo. Dividir tarefas, né? Divisão Mostrar de tarefas, que todos os dois e não é complemento, podem fazer. não. É divisão de tarefas e de cuidados e, portanto, de responsabilidades. Então, a causa tem a ver com as construções de gênero, que a gente já tem pontuado algumas questões, existem mudanças, mas existem ainda permanências. É o que a gente estava falando, né, Jennifer? Principalmente na questão da tecnologia. Vamos voltar à questão. E muitas mulheres têm resistência em impressar área, às vezes pela própria falta de autoestima profissional, que eu quero perguntar isso para você, Cláudia, ou não? Eu acho que sim, né? A gente próprio se pergunta, né? Será que eu dou conta mesmo de desenvolver um aplicativo? Será que a mulher tem capacidade realmente de desenvolver uma ideia que vai valer milhões? Sim, ela tem. Né? E principalmente se a gente se colocar no lugar da outra e começar a usar a tecnologia para resolver problemas uma das outras, aí que a gente tem um diferencial imenso, porque só a gente entende as especificidades do que a gente precisa, do que vai realmente otimizar nosso tempo ou melhorar um processo. Então, quando a gente se atenta a isso, a esse detalhe, eu tenho certeza que a gente vai resolver problemas femininos, né? Que vai escalar gigantescamente, né? E aí a tecnologia vai estar envolvida, porque aí a gente vai conseguir escalar, resolver problemas, porque todas as mulheres têm os mesmos. Então, se a gente olhar para esse ponto e a gente começar a traduzir isso em oportunidades de negócio, eu acho que vai ser um diferencial completo. E é interessante o que a Jennifer fala, porque na área de exatas, a gente verifica também historicamente o quanto que os homens ocupavam esse espaço e eram supervalorizados pelo raciocínio qualitativo, né, pelo desempenho nessa área. Hoje eu ministro aula em vários cursos, várias disciplinas em vários cursos na área de humanas, e a gente encontra muitas mulheres nos cursos de engenharia. Então, dentre os vários cursos que eu ministro aula, muitos na área de humanas, mas agora também nas engenharias, a gente verifica esse número crescente de mulheres. Então, é preciso que haja um incentivo, um empoderamento, né? Na área dos esportes, é muito interessante a gente verificar, mas ainda também com diferenças salariais importantes. Né? Se a gente pega no futebol masculino e o salário desses homens, se a gente pega no feminino, e a Marta Rebenta, inclusive foi considerada jogadora top e já vem sendo há muito tempo, né? Há muitos anos. Então, lugar de mulher e de homens, lugar de mulheres e de homens é em todos os lugares, né? Por habilidades e competências, e não porque é algo genético, biológico, enfim. Então, acho que esse empoderamento ele é fundamental, e ele passa pelo cotidiano, pela educação que a gente vai dando ali para os filhos, para as crianças, desde muito cedo, né? No sentido de que, então, não tem problema nenhum a menina brincar de carrinho, que ela está desenvolvendo coordenação motora ali. O menino brincar de boneca, ele está desenvolvendo o cuidado, o trocar uma fraldinha, porque aí sim a gente vai criando condições da base para cima, para que se possa ocupar todos os espaços. Né? Lá em casa o Ricardo faz supermercado, eu acompanhei a obra, nós construímos. Então, por habilidades e competências, e não porque é coisa fechada, né? Mas pode ser fluido de homens e de mulheres. De homem e de mulher, né? Você acha que está sendo desenvolvida a autoestima profissional das mulheres hoje, nos dias de hoje, ou ainda está muito aquém do que a gente pode ser, na verdade? Eu penso que a gente tem de tudo, né? Como eu disse, mudanças e permanências. Então, em alguns espaços isso é mais estimulado, em alguns um pouco menos. Mas algumas questões a gente achava que já estavam garantidas e não estão. Né? Eu falo que a luta feminista, e quando eu falo de feminismo, eu estou pressupondo igualdade, não tem a ver com feminismo, nem com misandria, que pressupõe hierarquia ou subjugação de um sexo em detrimento do outro. Não, eu estou falando de igualdade. Nunca esteve tão presente, em voga e necessária a reflexão feminista, junto a mulheres, mas também junto a homens. Porque passa necessariamente pela educação integral, cidadã, para meninos e meninas, e aí a ocupação desses espaços, ele precisa ser de problematização o tempo todo, né? Essa piadinha não tem maldade. Opa, mas que valores que ela está cristalizando ali no mundo do trabalho? Essa piadinha que não tem maldade. Então, a gente precisa começar a fazer algumas reflexões, não é nem só ser politicamente correto o tempo inteiro, que isso pode ser muito chato, mas é no sentido de, essa piadinha seria recorrente para um homem? Esse tipo de colocação seria recorrente para uma mulher branca? Eu acho que a gente começar a pensar nisso, porque, de fato, a pirâmide social mostra que não somos iguais todos perante a lei. Né? E aí, no mercado de trabalho, isso se reflete. Sim.
para a gente finalizar, como a Jennifer falou, além da luta diária, Cláudia, o que mais é preciso para reverter esse cenário de desigualdade de gênero, especialmente no mercado de trabalho? Além do empoderamento, além dessa questão das lideranças fomentarem a igualdade salarial, eu penso que necessariamente, até eu estou construindo isso agora em tempos de Natal, vamos dar presente livro, porque livro é a possibilidade de autoconhecimento, de se reinventar, de ampliar a visão de mundo e que passa necessariamente pelas construções cotidianas sobre os masculinos e os femininos. Então, entendo que passa necessariamente pela educação e o livro é um símbolo da educação. Reflexão diária também, Reflexão como a gente diária, estava dizendo, sim. né? Bom, nosso tempo se encerrou, mas antes, o Jornal da UFO vai terminar agora com a mensagem do reitor da Universidade Federal de Uberlândia, Valder Steffen Júnior, que deseja a você um Feliz Natal. Vamos ver. Ao aproximar-se o Natal, em nome da Administração Superior da Universidade Federal de Uberlândia, eu gostaria de desejar a toda a comunidade universitária, seja lá em Tuiutaba, em Monte Carmelo, em Patos de Minas e aqui em Uberlândia, um Feliz Natal. Desejar que toda a nossa comunidade universitária e suas famílias possam ter um tempo de muita alegria, um tempo de descanso, um tempo de paz. Assim, Feliz Natal a todos. Muito obrigado. E com essa mensagem a gente fica por aqui. Obrigada, Cláudia, mais uma vez pelas agradeço. Valiosas palavras. Prazer estar com essas empreendedoras maravilhosas aqui. Seguimos na luta. Vamos juntos. Né? Obrigada também, viu, Jennifer, Obrigada, pelas Dani. informações. Obrigada, Cláudia. Boa noite para todo mundo. Jornal da UFO termina agora. Um Feliz Natal para você. Boa noite.